Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês algumas opções de resolução do problema da Sprint 1. O problema era esse e consistia na implementação de uma função em C que detectasse quantas vezes a sequência 1, 2, 3 apareceu num array de 10.000 elementos. Os requisitos mínimos eram a criação de um array com 10.000 elementos aleatórios entre 0 e 9, a codificação da função em si, que detecta se a sequência 1, 2, 3 apareceu nesse array. O protótipo dessa função deveria obedecer exatamente esse formato, padronizar. E uma vez que você codificasse e testasse a função, a ideia era colocá-la num par de arquivos .c e .h. Para motivar um pouco, eu lancei o seguinte desafio. Os dois alunos que fizessem a função com a menor quantidade de ponto e vírgulas iriam ganhar meio ponto somado na média final da disciplina. Era uma tentativa de motivar a criatividade de vocês e eu gostei bastante porque 5 pessoas conseguiram fazer com somente um ponto e vírgula. E aqui estão os códigos que eles criaram. O André Igor foi o primeiro a entregar e a estratégia que ele usou aqui foi a seguinte. Ele criou um laço e varreu o array buscando a sequência de elementos 1, 2 e 3. Então, se uma determinada posição do array fosse 1, a próxima fosse 2 e a seguinte 3, ele incrementava uma variável e no final retornava essa variável. A sacada dele aqui para conseguir fazer em um ponto e vírgula foi o incremento aqui ele fez dentro do if, aqui bem interessante, e ele usou duas posições aqui do array como variáveis para guardar o contador e para indexar o array. Acabou funcionando, mas ele assumiu aqui um risco grande, porque essas posições elas não estavam definidas no array. Então acabou avançando no espaço de endereçamento desse array e nada garantia que não ia sobrescrever uma outra variável. No caso dele aqui ele deu sorte e o algoritmo rodou, porque não tinha nada para ser sobrescrito. Então valeu aí pela criatividade. O segundo aluno a entregar foi o João Pedro. Ele usou uma solução bem mais elegante. Fez através de uma recursão. Percebam que todo o código dele se resume a uma única linha, 2 operadores ternários aninhados e uma recursão aqui, que é quando a função chama ela mesma. Muito elegante, conseguiu substituir o problema do laço por uma recursão. A Ana, que foi a terceira a entregar, também usou essa mesma estratégia de recursão. Ficou bem enxuto, muito elegante aqui. Acho que foi o menor código até agora. Em ambos os casos, eles também precisaram avançar no array, mas a Ana acabou usando a função emmalloc para tentar dar um jeitinho aqui. Lá no main, ela reservou essas duas posições para garantir que não tinha nenhum lixo. O Breno, que entregou em seguida, também usou a recursividade e deixou um pouco mais genérico aqui em função de alguns defines que ele fez antes, mas a ideia foi a mesma. Usou também o emmalloc para reservar um pedacinho de memória do array não definido lá no main. E por último aqui Ezequiel foi o mais criativo, mas jogou muito sujo. Aqui ele acabou achando a brecha aqui no regulamento e o que ele fez foi o seguinte. Escreveu um código grande aqui com um laço e no lugar de colocar os pontos e vírgulas, ele escreveu ponto e vírgula. E no ponto anterior do código, ele fez um define para ponto e vírgula virar ponto e vírgula. Ele deu entortada no máximo da regra aqui, mas eu gostei da criatividade. Então, quando o compilador rodar, todas as palavras ponto e vírgula vão ser substituídas pelo caractere e vai funcionar. Na verdade, ele tinha colocado esse define em um outro arquivo, de modo que, teoricamente, o arquivo dele não teria nenhum ponto e vírgula. Mas eu acabei considerando um ponto e vírgula só, porque esse define aqui é a mesma coisa de copiar o conteúdo do que está nesse arquivo aqui para esse código. Então, na prática, tem um ponto e vírgula aqui no código dele. Seguindo essa lógica aqui, inclusive, você poderia colocar a função toda num outro arquivo e simplesmente fazer um define para um arquivo chamar o outro. Mas aí já não estava valendo.
E eu particularmente tinha pensado nesse código aqui para resolver com um ponto e vírgula. Minha ideia aqui foi a seguinte, é usar as duas primeiras posições do array como variáveis auxiliares, e para isso primeiro eu testei se as três primeiras posições do array tinham a sequência 1, 2, 3. E para tornar aqui o projeto um pouco mais visível, eu fiz um define dessa posição 0 para essa string aqui que conta quantas vezes deu match. Então, se a primeira, a segunda e a terceira posição do array for 1, 2, 3, então essa variável vai ter o valor 1. Caso contrário, eu sobrescrevo o que tinha nela para 0, para ela começar a contagem. Faço a mesma coisa com a segunda posição, a terceira e a quarta. Checo se é 1, 2, 3. Se for, eu já incremento meu contador de matches e já uso essa posição aqui como minha segunda variável auxiliar. A segunda posição do array eu renomeei para i, vai ficar um pouco mais legível aqui o código. E bem aqui, eu faço simplesmente um laço para testar se satisfaz a condição de ser 1, 2, 3. Se a condição for satisfeita, eu incremento meu contador e no final eu retorno ele, aparecendo somente um ponto e vírgula aqui no código. Para enxugar no máximo possível, eu faço aqui algumas sacanagens, que aqui eu faço um incremento no próprio teste do while, e todos esses outros incrementos aqui eu faço na condição do if, assim como essa atribuição aqui eu também faço dentro da condição do if. E desse jeito aqui eu não estouro nada, uso somente as 10.000 posições que estavam definidas. Mais uma vez, pessoal, isso aqui foi só uma brincadeira para estimular a criatividade de vocês. Não recomendo usar esse tipo de lógica aqui de programação, tá? Um abraço para todos, até mais.